céu, cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom, irmãos, estarmos aqui na presença de Deus, porque o Senhor, irmãos, Ele tem preparado algo para nós aqui na noite desse dia, amém? Então vamos curvar nossa cabeça e vamos fazer oração, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, Seu Deus, te agradecemos, ó Pai. Por mais uma vez estamos aqui na Tua presença e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. O Senhor tome, ó Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, um cuidado muito especial com a Tua igreja, com o Teu povo, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, meu Deus, nos resgatou, Senhor Deus, daquela vida, Senhor Deus, do pecado. O Senhor nos tirou, Senhor Deus, do lamaçal, Senhor, que vivíamos antes. Mas hoje, ó Deus, estamos diante da Tua presença para Te adorar e para render-Te graça, Pai. Muito obrigado. Ó Deus, que este culto, Senhor, seja, ó Deus, direcionado, Senhor, segundo a Tua vontade. E, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Deus, como igreja, e te pedimos também, Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus, porque estamos aqui em serviço para o Senhor, Pai, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos louvar o Senhor, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, porque o Senhor merece todo louvor e toda honra e toda glória. Glória a Jesus. Amém, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos então louvar ao Senhor. Cantar uma canção ao Cordeiro.
vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Senhor, era de julgamento, mas eis que o Cordeiro se entregou para cada um de nós, para que agora a ira do Senhor não sobrevenha sobre as nossas vidas. Nós éramos condenados, filhos da desobediência, mas agora pelo sangue de Jesus somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia pelo teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por este plano perfeito, por este amor transcendente, Senhor. Obrigado, Jesus, porque entregaste toda a tua vida para que nós agora possamos ser libertos dos nossos pecados, livres da escravidão do nosso pecado. Louvado é o teu nome.
Jesus, teu nome é força, é força.
Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus nesse ambiente? Amém. Quantos aqui já puderam expressar louvores de adoração, é isso? Acabamos de fazer isso. E o nosso coração muito se alegra por saber que num culto a certeza que temos é que a presença de Deus está. Amém. Não é isso? E louvado seja Deus por isso, queridos. Queridos, chegamos aqui no, vamos dizer, no último capítulo da série, né? Uma série que foi tocada no coração dos irmãos aqui, da liderança, e fomos movidos a isso, a falar acerca da principal notícia, da melhor notícia que poderíamos ter recebido, e que Ele veio, e que Ele habitou entre nós. Que Ele levou uma culpa que não era dele e nos resgatou com Cristo, com Deus em Cristo. E
E nós estamos aqui tratando acerca disso ao longo desse mês de outubro. E agora chegamos no ponto derradeiro, no ponto final dessa história maravilhosa. E eu quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade, irmãos. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos no dia 26 de outubro de 2024. Essa semana, quando eu estava a pensar sobre isso, meu coração muito se alegrou e eu logo comecei a adorar a Deus acerca do que Deus faria aqui nessa noite. Hoje está se completando exatamente 6 meses que a mão de Deus tocou no nosso coração, ainda estando no Brasil, nos fez sair da nossa terra. Aleluia. E nós entramos pelas portas do vosso país com uma motivação muito grande, que é com que o Evangelho continuasse a ser pregado nessa nação. E quando estava a pensar nisso, na verdade, quando estávamos ali a olhar acerca das datas, de como seria o decorrer do discorrer da série, nem imaginávamos acerca disso, né? Mas confesso aos irmãos que há uma motivação maior estar aqui hoje, nessa noite. Meu coração se alegra e eu quero externar isso com os irmãos aqui logo no início da mensagem. E fazendo isso também, as minhas palavras com a minha família, as palavras de gratidão. Externo aqui a gratidão, primeiramente a Deus por tudo que foi feito, por saber que essa mão invisível, mas que é real, ela nos conduziu até ao centro da vontade dele, que acreditamos que é isso que estamos aqui nessa noite, que estamos direcionados a isso. E também queria agradecer a todas as famílias envolvidas nisso. Tenho aqui a família de sangue que muito me ajudou, a minha tia, o pastor Marcelo, a minha prima Franciane, todos os irmãos, Aline, Gabriel, Raquel, Eliabe. Agora eu vou ter que falar um monte de... Comecei, né? Mas olha, é de fato, e toda a recepção da igreja também, essas portas que foram abertas para nós, todos os irmãos, o Rui de uma forma especial, que quero agradecer a Deus pela sua vida também, nesse processo de integração, esse casal maravilhoso, a Val com o Lucas também, que estão nesse processo, desde lá ainda no Brasil, né? Já estava em contato ali com a minha esposa, os meus primos aqui que muito me ajudaram, a Raquel, Eliab, logo quando chegamos aqui, todos os irmãos que assim fizeram, Eduardo, de uma forma especial, nós nos aproximamos mais, não é isso? E Deus tem construído juntamente com a sua esposa também essa relação, todos os irmãos que aqui estão. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos. Quero expressar assim a minha gratidão por isso. Deus conhece e sabe. Isso daria um outro culto para contar tudo que Deus fez ao longo desses meses. Eu só quero resumir com a seguinte palavra: na verdade, foi a mão de Deus que fez tudo isso. Nós temos visto que de fato Deus está presente nesse altar que construímos ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. E queridos, nós estamos aqui agora a mencionar acerca do momento mais emblemático e mais marcante na vida de Jesus. Podemos enxergar que a vida de Cristo Jesus, enquanto assim esteve, e quando paramos para pensar nisso, às vezes, não sei se você tem essa mesma percepção que eu, mas devido a tudo o que acontece e a envergadura do seu ministério, tudo isso acontece em um curto espaço de tempo. Se pararmos para pensar em tudo o que Cristo precisava realizar, tudo que Jesus precisava cumprir, tudo que precisava acontecer de fato ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério, se pararmos para pensar que tudo acontece em um curto espaço de tempo, isso nos assusta, porque de fato nós estamos
falando algo que marcaria a história, algo que de fato mudaria os tempos. A concepção do que as pessoas tinham acerca de Deus seria mudada no seu ministério. E quando pensamos nisso, nós chegamos no momento derradeiro da sua vida, do seu ministério, que é de fato a sua morte. E para isso, queridos, o Espírito de Deus me levou a um texto, e isso que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, nesses minutos que aqui nos foram propostos. E o Senhor me levou a um momento narrado na história, no qual Deus nunca tinha me levado antes. Eu já tive algumas oportunidades para falar acerca do Calvário. Pela graça de Deus, essa graça que me encontrou, que me resgatou, que transformou a minha vida, que me fez criar um sentido. Essa graça, essa força de subir ao púlpito também, e a experiência de expressar à igreja acerca dessa verdade, já foi me proposta algumas vezes. Mas o Senhor nunca tinha me levado nesse capítulo. O Senhor nunca tinha me levado por essas veredas que o Senhor me levou. E o Senhor me levou justamente na canção que nós acabamos de cantar aqui. A canção do Apocalipse, que é expressa no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Nós podemos aqui abrir Apocalipse, capítulo de número 5. Amém? Você que nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia por completo, o Senhor nos concede agora a oportunidade de, em um capítulo, nós lermos o que poderíamos expressar e poderíamos entender quase como um resumo da história. Vamos ler? Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. E vi também um anjo forte clamando com grande voz. E ele faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro, de romper e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro, em pé, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Aleluia. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles
Era miríades de miríades, e o número deles era miríades, milhares e de milhares. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele caminha ao final, os 2 últimos versículos, e ele expressa a nossa presença nesse dia. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No 14 termina os 4 seres viventes dizendo amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Pai, fala conosco por meio da sua palavra. Nós estamos aqui, Deus, movidos nesse ambiente. O nosso coração está desejoso, Pai. Há um anelo na nossa alma, Deus, de ouvir, Deus, a sua voz. Portanto, Deus, que o homem se cale nesse momento. Que a nossa concepção acerca de tudo que foi, Deus, ao longo dessa semana, desse mês, Pai, possa, Senhor, se calar diante, Deus, da sua voz que vai falar conosco aqui nesse momento. Portanto, fala no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante, o texto que nós acabamos de ler, ele pode ser considerado como um resumo da história, porque ele, de fato, ele apresenta a exaltação. Na verdade, se você olhar a Bíblia do início ao fim, em nenhum momento na história você vai ver uma adoração tão plena, uma adoração tão profunda com que a adoração que nós acabamos de ler agora. A adoração expressada por João no livro do Apocalipse, ela traz grandes verdades, ela expressa a essência, ela resume o que é de fato o fato de Deus ter criado todas as coisas. Quando você vê toda criatura que há no céu, na terra e debaixo dela, se prostrando e reconhecendo quem Ele é, você chega de fato ao resumo do que é a história, ao propósito maior da história. Nós fomos criados para um dia entrarmos nessa sala e adorarmos esse Cordeiro. Quantos aqui querem fazer parte desse dia? Então, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, muitas das vezes, quando passamos pelo livro do Apocalipse, nós temos às vezes na verdade, aqueles que estudam a Bíblia, nós que aqui estamos, né, a igreja do Senhor que carrega essa verdade tão maravilhosa que perdura os séculos, né? Essa história tão maravilhosa, nós temos a concepção de fato e a interpretação correta do que é o livro do Apocalipse. Mas se você perguntar para uma pessoa que nunca estudou a Bíblia, se você perguntar para alguém que nunca ouviu falar e se aprofundar na história, o que é o livro do Apocalipse, logo eles vão pensar que se trata apenas do fim do mundo. São palavras relacionadas ao fim da existência humana e de tudo que envolve ela. Logo, quando se fala do livro do Apocalipse, uma mesa que não é uma mesa dotada desse sentimento de estudar a Bíblia, de pessoas que conhecem de fato, logo as pessoas vão acreditar que se trata de um livro assustador. E como de fato muitas partes desse livro assim faz. Mas o livro do Apocalipse, querido, a própria revelação do que é a palavra Apocalipse e o sentido dela é expressa por João logo no primeiro capítulo. Esse livro é uma revelação não só do fim dos tempos, mas é uma revelação do autor da história. É uma revelação daquele nome que é sobre todo nome, que está adorado, que está entronizado no mais alto e sublime trono.
Aquele nome que Deus, a palavra de Deus diz que foi exaltado acima de todo nome. E essa revelação não se trata apenas de tempos futuros acerca do fim de todas as coisas, mas é uma revelação de quem Cristo é. É uma revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos o livro do Apocalipse como de fato uma expressão de quem Cristo é, nós enxergamos e interpretamos esse livro de uma forma diferente. É a mesma coisa que você pegar um livro e começar a ler. Logo você vê o título desse livro, você vê qual que é o tema, qual que é a proposta do autor ao escrevê-lo. Então, quando nós olhamos o livro do Apocalipse como sendo um livro que vai expressar a pessoa de Cristo Jesus, a nossa concepção tem que ser diferente. Nós devemos olhar para cada versículo, por mais que ele de fato se trate também da parte escatológica, da parte acerca das últimas coisas, ele, mais do que isso, ele é um livro que expressa a essência do que foi Cristo. E isso é expresso de forma muito clara no capítulo 5. Deus vai conceder a João, o discípulo amado, aquele que de fato diz-nos a história, que for aquele que de fato mais se aproximou de Jesus, aquele que de fato, como o texto sagrado vai expressar, aquele discípulo a quem Jesus amava. Jesus tinha um amor muito especial com todos os discípulos que assim faziam. Jesus era a própria expressão do amor. Mas com João, diga-se, alguns acreditam pelo fato dele ser o mais jovem entre eles, Jesus tinha um amor diferente, vamos dizer assim. Jesus tinha um apreço diferente. Jesus olhava para João de uma forma diferente, porque João assim o fazia. João era mais próximo. E haja visto que isso é interessante pensarmos, que Deus concede a revelação do Apocalipse, a revelação de quem Cristo era, justamente ao único discípulo que de fato chega até o último dia. Deus parece-nos, isso não podemos tomar como verdade, mas podemos interpretar de certa forma que a revelação do Apocalipse é como uma recompensa. É como se o Senhor descesse na ilha de Patmos e falasse assim como tu esteves até o último dia, assim como tu esteve até o último momento da minha paixão, agora você vai receber a revelação de quem eu sou. E a Bíblia Sagrada diz que logo no início dessa revelação, logo no início desse momento, nós sabemos pelo contexto, tudo que envolvia João. João estava ali exilado, ele estava ali como um condenado à morte, estava ali como outros também estavam. João não estava ali isolado. A ilha de Patmos era de fato um lugar onde os presos eram levados por Roma para de fato morrer, sentenciados à morte. Mas com João tinha uma característica diferente. Quando João é levado para lá, João é levado como um troféu. Ele não morre, mas ele é levado para lá como um troféu, em que o Império Romano dizia: eu consegui pegar o último que restava dos apóstolos e o enterrar na ilha de Patmos. João era como um troféu para toda a história do que era o povo e tudo que desenvolvia o Império Romano na época. Mas mal sabíamos o imperador e todos que assim o motivaram a fazer, que ao levá-lo para aquele lugar, João não iria sozinho, desceria naquela ilha a presença daquele que tem o poder de mudar todas as coisas. Desceria naquele lugar aquele que estava com ele quando os cravos foram assim feridos no seu corpo. E quando Deus leva João no capítulo 5, queridos, a expressão que a Bíblia Sagrada diz, que João ele é arrebatado em espírito.
Depois da aparição, como diz o texto, nós vemos os primeiros 4 capítulos, né? Jesus se revela, aquela visão maravilhosa, como um ancião de dias, não é isso? Os seus olhos como chama de fogo, o seu corpo reluzente, e a expressão que João diz, ele cai como de fato morto, porque ele não suporta tamanha revelação. Mas Jesus assim o levanta e quase que o ressuscita naquele momento. Agora João vai ter a experiência de ser levado a um lugar, queridos, que o meu coração muito deseja um dia estar. Quem aqui tem esse desejo? João vai ser levado até a sala do trono. João vai entrar num lugar onde não há choro, onde a única coisa que vai reinar é a essência de quem Deus é. E queridos, a nossa vida tem que se resumir a isso. Por mais que sejamos mortais, por mais que sejamos filhos desse tempo, fadados a esse corpo, a essa nossa natureza e tudo que envolve essa vida, receba isso da parte do Espírito que diz ao nosso coração aqui nessa noite: almeje um dia entrar nessa sala, almeje um dia participar desse grande culto, desse grande coral. E João tem a experiência, de conseguir viver isso. E João é levado para esse lugar, e ele tem a visão da sala do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. E queridos, quando João tem essa visão, quando João entra nesse lugar, João agora vai ter uma experiência diferente de todas as outras que ele já teve ao longo da sua vida. Imagine só, e guarde sempre muito isso: João, de todos os apóstolos de Cristo, que vivenciaram de fato a experiência, de que de fato tocaram a palavra da vida, de que de fato viram e presenciaram e ouviram todas as mensagens de Cristo, que viveram Pentecostes, que viveram os milagres que Cristo fez por meio do Espírito Santo ao longo de toda a trajetória. João, embora tenha participado de tudo isso, João de fato trazia consigo a experiência do Calvário. O capítulo 5 traz muito sentido para João, porque ele de fato foi aquele que viu o Cordeiro sendo morto. E imagine que experiência foi essa. Imagine que sensação foi essa. E quando João tem essa visão do capítulo 5, o capítulo 5 começa de uma forma, embora ele termine na exaltação do Cordeiro, como nós assim também o cantamos, não é isso? Mas ele começa de uma forma diferente. Se o céu é um lugar onde não há choro, se o céu é um lugar onde a palavra de Deus até diz que a tristeza tem que saltar de alegria na presença do Senhor, o capítulo 5 começa diferente. No ambiente onde vai ser adorado o Cordeiro, ele vê um cenário diferente da adoração. E podemos lá, Eduardo, Apocalipse capítulo 5, versículo de número 2. Versículo 1 e 2, vamos lá. João vai se deparar com um livro. A primeira visão, a primeira coisa que aparece para João, e João enxerga, ele enxerga a presença e a figura de um livro. Um livro que estava nas mãos daquele que estava assentado sobre o trono.
Embora a expressão aqui não direcione diretamente a Deus, nós sabemos que de fato era Deus quem estava sentado no trono. E o livro estava nas mãos dele. E quando João olha para isso, queridos, quando João tem essa aproximação desse livro na mão direita de Deus, o fato de estar na mão direita de Deus tem uma representação muito clara da justiça. E se pudéssemos dar um tema a qual era a história desse livro, de fato, esse livro seria a história da redenção. Embora se o pastor Benigno estivesse ouvindo isso, porque muitas pessoas, no Brasil principalmente, queridos, tem-se muita interpretação de interpretar aquilo que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não fala, você não deve falar. Mas os irmãos compartilham dessa expressão comigo. Se uma coisa poderia ser dada um tema a esse livro, seria a história da redenção. Aqueles que ainda não concordaram, vamos ao texto. E até o final da mensagem, talvez os irmãos concordem. Se nós estamos falando da redenção, se nós estamos falando desse momento mágico e talvez mais importante da história, nós devemos pensar que para esse livro ser escrito, precisavam de duas coisas, pelo menos duas coisas essenciais para que essa história assim de fato acontecesse. A primeira coisa dela, que para um livro ser escrito, para esse livro da redenção ser escrito, era necessário uma tinta para ser escrita nesse livro. E a segunda coisa que precisava ser apresentada era um personagem para se tratar dessa história. E quando nós olhamos para o capítulo 5, nós vemos que todo o desenrolar dessa história, ele nos leva a interpretar o que de fato foi aquela experiência. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que a necessidade de um personagem, a necessidade de alguém cuja história da redenção falaria a respeito, essa necessidade ecoa ao longo de toda a história da humanidade. Era necessário que alguém aparecesse, alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus selos e de fato consumar toda a história. E isso é maravilhoso pensar, queridos. Isso é maravilhoso pensar que a necessidade dessa figura, desse ser maravilhoso aparecer, é que nós olhamos até para o que a Bíblia Sagrada fala acerca desse personagem. Quando nós entramos na experiência que um outro homem teve também dentro da sala do trono, a mesma sala, o mesmo lugar que João é levado no capítulo 5, o Antigo Testamento vai expressar um homem que teve uma experiência semelhante. Embora o desenrolar da história fosse diferente, ele é levado para o mesmo lugar. E nós estamos falando justamente do profeta messiânico. Isaías, antes de chegar no capítulo 53, que é o capítulo que resume, o capítulo 53 do livro de Isaías, de fato é um retrato do que foi o Calvário. É uma revelação muito profunda. Parece que Isaías está como João estava, mesmo que de forma temporal,
mesmo que não, de fato não estivesse presente, parece que o Espírito leva ao nível de inspiração as expressões que Isaías usa no capítulo 53 é algo profundo. Mas antes de chegar no capítulo 53, queridos, Isaías passa justamente no capítulo 6. E no capítulo 6, assim como João é levado, Isaías também assim é. E queridos, quando estava assim a estudar acerca disso, o Senhor me fez enxergar um paralelo muito profundo acerca do que foram esses dois homens, tanto Isaías no Antigo Testamento quanto João na ilha de Patmos. A experiência que esses dois homens viveram, a visão que eles tiveram, elas compactuam de uma verdade muito sagrada, muito santa. Embora a visão de Isaías fosse uma visão daquele que não vivenciou o Calvário, Isaías é levado no capítulo 6 a um alto e sublime trono. Ele entra na sala do trono e enxerga, e nós vemos toda a grandeza do que foi o texto, não é isso? Ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e toda a adoração que havia prestada pelos serafins que sobrevoam o trono, e toda aquela expressão máxima da santidade de Deus, a glória do Senhor enchendo todo o templo, como diz o texto. Mas o decorrer da história lembra-se muito do que acontece com João. No ambiente de adoração, no ambiente onde toda adoração fora prestada a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus, queridos, e isso vemos ao longo da história, todos aqueles que se aproximam dessa sala, todos aqueles que adentram na sala do trono, com certeza são tomados pela adoração a quem Deus é, porque não há como se aproximar de Deus e não adorá-lo. Não há como você se achegar ao altar de Deus e logo o seu corpo se não se arrepiar e você saber que você está se aproximando daquele que merece o louvor, daquele que é a razão da sua existência. E a Bíblia expressa isso: todos aqueles que se aproximam desse altar logo move-se e mostra-se um ambiente de adoração. Mas antes da adoração, assim como acontece no livro do Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz que Isaías ele passa por um processo de a expressão que ele assim faz no capítulo 6 é uma expressão de alguém que está quase que ao ponto de desmaiar, mas mais do que isso, quase ao ponto mesmo de perder toda a sua existência, de ser resumido ao pó. E nesse momento em que Isaías ele faz essa expressão, depois de ver a grandeza de Deus, de ver toda aquela majestade, de toda aquela santidade, ele reconhece aquilo que seria a nossa consequência se o personagem principal da história não tivesse aparecido. Se o Cordeiro não tivesse aparecido, essa seria a nossa consequência. Porque ele olha para dentro dele e fala assim: ai de mim, que sou um pecador. A mesma coisa que acontece com João, quando João olha para o livro e diz o texto sagrado: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado. Quando João tem essa visão, ele também, assim como Isaías lá atrás, ele olha e fala: o temor, o pavor, o desespero da eternidade chega ao seu coração. O choro que João expressa no versículo 4, queridos, dessa revelação do capítulo 5,
É algo semelhante com que Isaías vive lá atrás. Naquele ambiente ele vira e fala, o seu corpo expressa dizendo, João tem uma expressão diferente, ele fala, e eu chorava muito. No ambiente de adoração, João está chorando. No ambiente que era para ser festivo, como de fato a alegria saltar, a tristeza saltar de alegria diante da presença do trono e de quem Deus é, João chora. Isaías quase morre. Isso acontece, queridos, porque é uma expressão, um retrato do que seria de nós. Era o que era para acontecer comigo e com você. Porque todos estarão perante o trono de Deus. Se tem uma grande verdade, o homem pode nascer e viver toda a sua vida sem conhecer e sem se aproximar de Deus. Mas se tem uma coisa que é verdade, é que um dia ele estará diante desse trono. Ele estará diante desse ser que é a razão de toda a existência. E João é colocado assim como Isaías. Mas o pavor e o desespero toma conta do coração deles, porque eles estão recebendo uma revelação do que aconteceria com a humanidade se o Cordeiro não tivesse aparecido. E um chora e o outro desfalece, a expressão mais própria ao que de fato acontece. É por isso, queridos, quando nós olhamos o paralelo que existe entre os dois, as duas visões, é algo maravilhoso. Quando nós lemos o capítulo 5, o versículo 3, é uma afirmação que João expressa. Ele diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno nem de se aproximar desse, nem de olhar para ele. Essa sentença, essa verdade que João expressa, enviarei, e quem há de ir por nós? Olha, a expressão que Isaías escuta agora é como se Deus falasse: eu preciso de um personagem para essa história. Alguém precisa aparecer. Alguém precisa, de fato, ser o autor dessa história. E é nesse momento, queridos, é nesse ambiente de desespero, podemos dizer assim, que tanto Isaías é movido, quanto João também é movido na expressão que assim eles retratam, que aparece o personagem principal da história. E o texto vai dizer, podemos colocar ali, Eduardo, Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 5. E disse-me um dentre os anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. Aqui acontece algo muito maravilhoso, que o texto nos remete a algo muito, muito profundo, queridos. O personagem que é anunciado pelo ancião para aparecer na história é a raiz de Davi. Se nós estamos falando de um trono, se nós estamos falando da sala do trono, o trono que Deus assim promete, a eternização desse trono, da história e da essência que é, Deus assim o faz a tribo de Judá por meio de Davi. Mas o ancião anuncia a presença desse leão. Mas quem aparece não é o leão, queridos. Olha quem aparece no versículo 6.
E nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro. Se o ancião anuncia o leão, agora quem aparece de fato é um cordeiro. Sabe o que a Bíblia está querendo tratar nesses 2 assuntos? Ela está querendo justamente dizer: o trono, Deus é eternizado na figura do leão, mas para se chegar no trono, o cordeiro teve que aparecer primeiro. Sem o cordeiro, o leão não sobe ao trono. Sem a aparição do cordeiro, não existe redenção, não existe a consumação de todas as coisas. É por isso que nesse exato momento, quando João ele enxerga a figura desse cordeiro, eu acredito que o coração dele deve ter saltado de alegria, porque é justamente o momento em que ele se lembra de que um dia, às margens do Rio Jordão, apareceu um homem, e ele vem se aproximando naquele momento, e a Bíblia Sagrada diz que o outro João, não é o mesmo João, o João Batista, a voz que clama no deserto, está enxergando aquele homem se aproximando, e ele libera uma das maiores expressões do que é a essência de quem Cristo é. Ele expressa dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se aproxima o Cordeiro, se achega o Cordeiro na história. E a história que estava sem um personagem principal para ser concluída, aparece esse Cordeiro maravilhoso. E quando ele chega, e quando ele aparece, ele traz consigo o elemento principal que Deus enxergava no Cordeiro. O ritual do sacrifício ele era movido por várias fases, desde a preparação desse Cordeiro, desde a purificação desse Cordeiro, que era assim levado a ser preparado para o dia do sacrifício, da expiação. Mas o ponto principal que move esse Cordeiro é que ele já estava pronto, ele já estava preparado. Diferente de todos os outros sacrifícios, em que o Cordeiro precisava ser lavado, em que o Cordeiro precisava ser purificado, em que o Cordeiro precisava ser preparado. Esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, ele já havia sido preparado antes mesmo da fundação do mundo. E ele só aparece na história como o sacrifício perfeito, e se aproxima às margens do Rio Jordão. E a sentença que João declara é justamente uma confirmação de tudo isso. As pessoas eram batizadas como um sinal de um novo nascimento. As pessoas que eram levadas ao batismo eram como pessoas que de fato precisavam ter uma nova concepção de quem Deus era. E quando João vê Jesus se aproximando, ele fala assim: eu não sou digno nem de me aproximar, nem de desatar as suas sandálias. A expressão de João é dizendo: Senhor, tu és o Cordeiro, tu és o Cordeiro de Deus, tu já estás pronto, tu não precisas de purificação nenhuma. O sangue que está aí dentro, o sangue que vai purificar toda a história, que vai redimir toda a humanidade, Deus já assim o fez. Mas mesmo assim, Jesus, por toda aquela confirmação do que seria a expressão do seu batismo, né? Quando ele assim levanta das águas e a voz do Senhor desce, e o Espírito também assim o faz,
como uma representação que de fato ali estava o Cordeiro Imaculado de Deus. Ali estava aquele que de fato poderia verter o seu sangue para escrever e para consumar a história. E queridos, quando nós chegamos nessa manifestação do Cordeiro e de quem ele é, o capítulo 5 ele vai terminar justamente com a exaltação a esse Cordeiro. Ele vai terminar justamente dizendo para toda a história de que digno é o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia e que está exaltado no mais alto e sublime trono, que merece todo louvor pelos séculos dos séculos. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, queridos, para que nós ouvíssemos essa mensagem, para que nós entendêssemos que toda a nossa existência, toda a nossa criação, nós fomos criados com o intuito, com o objetivo de um dia chegarmos nesse lugar, e que um dia nos achegarmos até a sala desse trono e chegarmos lá, queridos, como aquela multidão assim chega, com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. A multidão da sala do trono só consegue expressar a canção ao Cordeiro porque eles tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Se aquela multidão, como assim de fato uma multidão chegará diante do trono de Deus, o que Deus olhará não vai ser para suas mãos, o que Deus olhará não vai ser para o que está no seu bolso. O que Deus vai olhar é como estão as vestes. A visão daquele que vai estar sentado sobre um trono para julgá-los vai ser uma visão de olhar como estão as suas vestes. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para que nós ouvíssemos isso. Ouvíssemos o Senhor dizendo como estão as nossas vestes. As nossas vestes estão banhadas nesse sangue maravilhoso. A única coisa que deve manchar as vestes brancas das nações que adorarão o Senhor eternamente, a única coisa deve ser justamente o sangue. A única coisa que deve manchar as suas vestimentas é justamente o sangue, que vai identificá-los perante o juízo de Deus. E quando Deus olhar para aquelas manchas do sangue, assim como Deus olhou para as portas dos hebreus que estavam ali no Egito na Páscoa, o Senhor também vai olhar para aquelas vestes e vai passar por cima. Assim como Ele faz na Páscoa, o Senhor vai olhar para todas aquelas vestes, para toda aquela expressão, como assim for no Egito. Deus vai olhar para aquele sangue e vai dizer, assim como Ele fez no Egito, aos hebreus Ele preserva, assim também seremos preservados por este sangue maravilhoso. Quantos aqui recebem essa palavra no nome de Jesus? Então, no nome de Jesus, nós chegamos no ponto em que o Espírito de Deus nos levou até o momento desse sacrifício maravilhoso, que tem o poder de nos reconciliar uma vez mais com Deus. E que no nome de Jesus nós possamos ter cada vez mais essa aproximação a quem Deus é. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, enquanto o Ministério de Louvor está se preparando aqui, e vamos orar.
Ó Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças, Pai, ao Seu nome. Nós expressamos aqui, Senhor, a nossa gratidão por termos aqui a certeza, Deus, de que se não fosse esse sacrifício, se não fosse esse sangue, nós não estaríamos de pé, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos aqui como João esteve naquela visão, nós estaríamos aqui chorando. E esse choro seria um choro eterno, meu Pai. Mas louvado seja Deus, louvado seja o Seu nome, meu Pai, na pessoa do Seu Filho, porque o Cordeiro apareceu e nos trouxe redenção, resgatou a nossa alma, pagou um preço que só Ele tinha o poder de pagar. O Senhor é a razão da nossa existência e nós estamos aqui para reconhecer isso. Portanto, Pai, prepara as nossas vestes para esse grande dia e que nunca falte esse sangue sobre elas. No nome de Jesus, nós Te louvamos e apresentamos tudo a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, agora uma oportunidade de ofertar com os vossos dízimos e ofertas, amém? Enquanto continuaremos louvando o Senhor, amém? Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra. Vamos colocar o pé para louvar o Senhor, amém? Seja a glória. Seja o domínio pelo século dos séculos.
queremos dar graças, Senhor. Queremos dar graças por toda a tua entrega, por tudo aquilo que tu és para nós. Nós não somos merecedores, Senhor. Nenhum aqui dentro, Senhor, pode dizer que é merecedor da tua graça e da tua misericórdia. Mas nós somos gratos, Senhor, por receber esse dom da salvação. Somos gratos, Senhor, porque tu, um Deus poderoso, Criador sobre todas as coisas, nos resgataste para ti como um só povo, escolhidos e eleitos para viver uma vida de santidade, uma vida diante da tua presença. Obrigado, Senhor, porque nos escolheste, nos resgataste e agora não mais somos condenados, mas agora limpos pelo sangue de Jesus nós somos. E te queremos agradecer, Senhor, também por toda a oferta deixada aqui, Senhor. Que tu possas abrir portas de trabalho, se for necessário algum irmão. Que tu possas, Senhor, ajudar nas suas necessidades, condição financeira. E que tu possas dar o pão de cada dia a cada um destes que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento, pela tua graça e pelo teu amor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos, que bênção, né? Ouvir a palavra de Deus que foram ministradas aqui. Obrigado, Lucas. Que foi ministrado aqui, irmãos, hoje através do pastor Lucas. Que bênção do Senhor, louvado seja Deus. Foi para fechar com chave de ouro essa série, né? A série. Então essa série seja aprendendo muito mais de quem é Jesus. Já fechando essa, e da próxima o Senhor ainda vai mostrar qual é a nova série. No próximo capítulo nós vamos fazer aqui, viu? Glória a Deus. Irmãos, então nós vamos chegar o momento da ceia do Senhor. E essa mensagem foi direcionada também para a ceia do Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque tudo está se encaixando para a glória de Deus. Olha que bênção, né? Que maravilha! E mais emocionante ainda, e nós temos aqui para cear conosco a Bela, glória a Jesus, né? Veio do Brasil, e chegou ontem, já está aqui conosco. Também trouxe também, nós vamos apresentar também os irmãos também, que é a Gabriela também e o Juliano, viu? A igreja depois nós temos sempre uma musiquinha no fim, nós falamos. Então, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23, o Eduardo vai colocar ali, que assim eu não preciso estar com ele, não. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e havendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Jesus. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, então hoje nós estamos aqui para a ceia do Cordeiro. Então vou convidar aqui o Lucas e o Gabriel, que já vai estar aqui para nos ajudar a servir. E eu já estou olhando para a pessoa, já esquecendo o nome. Tá vendo? Glória a Deus, hein? Eles vão estar ajudando aqui, servindo a ceia, mas eles vão estar orando, agradecendo
agradecendo ao Senhor por este momento e depois vai estar distribuindo aí a ceia para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesse momento, ainda na tua presença, Senhor Deus, debaixo dessa palavra, Senhor Deus, consagrar esses elementos aqui, Senhor Deus, Pai. Pai amado, nós consagramos esse pão, consagramos esse vinho, Senhor, representando, Senhor Deus, toda a obra redentora, Senhor Deus, que tu fizeste naquela cruz, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por isso, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o nosso pecado era tão grande, Senhor Deus, que precisava também de um sacrifício tão grande, Senhor Deus. E tu concedeste isso, Senhor Deus, em tua infinita misericórdia, em teu infinito amor, Senhor Deus, nos trazendo novamente de volta para o Pai, Senhor Deus, nos reconciliando, Pai amado. Por isso que nesse momento nosso coração se alegre, de alegria, Senhor Deus, se alegre, Senhor Deus, com o amor, Senhor Deus, derramado, Senhor Deus, se alegre, Senhor Deus, pela oportunidade novamente, Senhor Deus, de lembrarmos dessa aliança, Senhor Deus, desse pacto que tu fizeste conosco, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, podemos fazer isso com nossos irmãos, com a tua igreja reunida, Senhor Deus. Abençoa esse pão e esse vinho, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vocês então, irmão Lucas, irmão Gabriel, poder receber a igreja do Senhor. Você que já é batizado, irmãos, tem liberdade de participar dessa ceia do Senhor. Você faz parte também dessa igreja do Senhor, né? E glória a Jesus. Hoje eu tenho
porque fomos resgatados por Ele para a glória do sangue do Cordeiro, porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós, e por isso nós estamos aqui alegres, irmãos, para participar da ceia do Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque houve servas de Deus que prepararam aqui a ceia. Tá linda, né? Este pão aqui, irmãos, aqui o pão asmos foi preparado também pelo irmão, com todo carinho. Que maravilha. Glória a Jesus. Então tudo está preparado, podemos participar para a glória de Deus. Amém. Aleluia.
irmãos, já terminamos então a nossa série, o Messias. Que tempo maravilhoso que nós temos tido a cada sábado. O Senhor tem ministrado de formas diferentes em nossos corações. Só para contextualizar, o primeiro dia da série nós falamos sobre os evangelhos. No segundo nós falamos sobre Cristo no Antigo Testamento. Tivemos no sábado passado falando sobre o ministério de Jesus. E hoje nós estamos falando sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. E o Senhor tem nos falado com a igreja. Não foi à toa que Deus tem colocado para falarmos sobre o Messias. E o Senhor, Ele quer despertar a igreja, amém? Irmãos, ontem nós tivemos já um tempo com os jovens no nosso pequeno grupo. Foi uma bênção. Continuo orando para que esse grupo cresça. Os jovens têm cada vez mais ansiado estar na presença de Deus e conhecer mais sobre o Senhor. Na segunda-feira agora nós teremos os pequenos grupos da igreja, que vai ser na casa do meu pai e da minha mãe, no professor Marcelo da Fran. Então, se vocês quiserem participar, falem com a gente. Nós estamos fazendo isso para o crescimento da igreja. Se você quer convidar algum amigo do trabalho que queira saber mais, o lugar nas casas é o melhor lugar para podermos falar. É mais aconchegante e tem sido momentos muito bons. Então, chamo também a igreja para poder estar participando juntamente conosco. No próximo sábado nós teremos o culto dos jovens, que aí será às 8, jovens. A igreja também está convidada, mas é um culto direcionado para os nossos jovens, né? E é com muita alegria que nós nos dedicamos a esses cultos. A quinta-feira agora nós teremos o nosso culto de oração normal. A partir de novembro, os 2 últimos cultos de quinta-feira serão direcionados para o estudo bíblico da igreja, tá bem? E creio que foi tudo. Agora eu também quero apresentar os visitantes. Nós já falamos aqui a da Gabriele e do Juliano. Sejam muito bem-vindos. A igreja ama recebê-los. E Bela, claro, parabéns. A última vez eu estava aqui chorando, despedindo de você. Queria conseguir falar uma palavra. E é muito bom, sabe, que a igreja te acolhe a vossa família sempre, né? E amamos muito vocês. Acho que não tem mais nenhum visitante. Ninguém veio a primeira vez? Ninguém, não? Que bênção, né? Gabriele e o Juliano, né? Glória a Jesus, amigos da Isabela, né? Aí, o vascaíno tá todo sorridente aí, né? Glória a Jesus, hein? Que bênção, só nação flamenguista. Gosto muito de brincar com o meu amigo Cássio, irmãos. Porque essa semana tava todo ele agitado, porque vai chegar a Bela com a netinha, né? Aí meu da barriga, né? Isso é bênção de Deus. Nós vamos cantar Amiga uma Alegria, depois nós temos que ouvir a Bela falando, dar uma palavra aqui para a igreja também, rapidamente, né, irmãos? Quem quer ouvir a Bela aí? Amém! Glória a Deus, vai que saudade da Bela, né? Então vou cantar Amiga uma Alegria ter vocês aqui. Nós temos que cantar essa música, tá? Amiga é uma alegria ter vocês. Alegria,
maravilhoso que passamos aqui. Eu vou pedir que faça essa oração. Isso. Ô, Bela, eu já estava aqui esquecendo a minha cabeça. Falei, ela vai falar, e não vai. Vem cá, ela que a gente lembra. Vem aqui trazer uma palavra aqui. Ô, Glória! Boa noite, meus irmãos queridos. Que delícia estar aqui de volta, pisando essa terra, revendo meus irmãos, lugar onde essa casa tão preciosa, né, que me recebeu minha família, um lugar onde eu fui tão esticada pelo Senhor, aprendi tanto, moidinha, mas eu louvo ao Senhor por Ele me dar o privilégio, né, de voltar aqui e ver o Senhor cuidando, né, dos irmãos e esticando, edificando, né, na palavra dele. Muito precioso, muito pontual essa série também, porque o Senhor tem falado conosco lá também em Curitiba a respeito da revelação do Cristo, né? E não tem, irmãos, coisa mais preciosa, né, mais rica para nós do que a gente mergulhar no conhecimento do Senhor, conhecimento do Santo. É a revelação dele que nos transforma, né, que nos molda, que nos firma, nos solidifica a nossa fé. É sobre ele, né? A revelação do nosso amado Jesus que a gente aguarda ansiosamente. Amém? Muito bom, glória a Deus. Muito feliz por estar aqui e ver rostinhos novos também. Muito legal, muito bom. Obrigada por nos receber, pastor Marcelo, pastora Fran, meus irmãos queridos também. Muito bom. Então, vamos lá, vamos ter um tempinho de comunhão, de bênção. Estamos aí. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Agora você pode sentar, que tem onde está Jesus. Glória a Deus. E depois, mais futuramente também, nós vamos ouvir também o Juliano e o Débora também faz parte da missão lá, não é? Lá Jesus da Costa vai dar uma palavrinha aí, tá bem? Tá? Seja bem-vindo. E, irmãos, vamos lembrando também com os irmãos, vocês podem ir para casa descansados, que vocês vão dormir mais 1 hora aqui no continente. Viu? Mais 1 hora, porque a hora ela atrasa agora, viu? Ela não adianta não, ela atrasa, viu? Quando for 1, volta meia-noite, né? Ou 2 ou meia-noite, ou 3 ou as 2. Alguma coisa vai acontecer. Viu? Então nós vamos dormir mais 1 hora aqui no continente. Então, pastor Antônio, faz uma oração do término aqui para nós aqui, glória a Deus. E amanhã, lembrando que amanhã tem o culto da família. Eu convido a todos para poder estar lá em Lessa da Palmeira às 18 horas, viu? Às 18 horas. Vai ter um pregador famoso, hein? Quem for? É verdade, tem um pregador famoso lá, tá bom? Renomado. E renomado, viu? Vocês vão ver só, vão lá, que vai ser uma surpresa, ok? O horário às 18 horas. 18 horas, tá bom? Ok? Não é verdade, não vou contar não, que é segredo. É segredo, tá bom? Pastor Antônio, então faz uma oração. E eu logo segui o pastor Bíblia com a bênção apostólica, despedido, tá bem? Pastor, com a paz do Senhor. E eu pedi, por favor, que a igreja pudesse de pé. Está combinado, mas também para receber essa bênção. E também que a igreja possa estender os seus braços. Ninguém recebe se não esticar as mãos. Se não é de me pedir alguma coisa e não me esticar as mãos, eu não sei o que é que ele quer. Você serve para dar, eu sei. Tem que dar. Amém? Amado Deus e Pai de toda a consolação. Estamos gratos pelo privilégio desta noite. Podemos estar na tua santa e real presença. Esta presença que foi manifesta de uma maneira especial, Pai, no louvor, na adoração,
manifesta pela tua palavra, Pai. E tu sempre nos ensinas com amor, porque tu amas o teu povo. Agora, Pai, nós iremos sair da tua casa, não sairemos da tua presença, porque tu já tens dado ordem aos teus anjos a nosso respeito, e tu irás com cada um de nós até os nossos lares. Assim nos possas guardar debaixo da tua potente mão e cobertos pelo sangue da cruz do Calvário. E que nesta noite, Pai, nos deseja aqui em cada vida que está na tua presença, seja concretizado o Salmo número 4 e o versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me farás habitar em segurança. Amém? Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós agora e para todos sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Saúdes na paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Posso salvar? Lá. Don't disclose.